Muito bom dia, senhoras e senhores jornalistas. Decorreu hoje um Conselho de Ministros eletrónico, no qual foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que declara a situação de crise energética para o período compreendido entre as 23 horas e 59 minutos de 9 de agosto de 2019 e as 23 horas e 59 minutos de 21 de agosto de 2019 para todo o território nacional. A situação de crise energética tem como objetivo garantir os abastecimentos energéticos essenciais à defesa, ao funcionamento do Estado e dos setores prioritários da economia, bem como à satisfação dos serviços essenciais de interesse público e das necessidades fundamentais da população. Para mais detalhes sobre esta declaração de crise energética e as respectivas consequências, seguidamente o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética fará algumas declarações. Aproveito ainda para comunicar que, segundo informações que obtivemos há pouco do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, a providência cautelar que foi intentada pelo sindicato contra o despacho que fixou os serviços mínimos desta greve foi liminarmente rejeitada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa. É também do conhecimento público que ontem o Governo recebeu um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República a este respeito, que tinha sido pedido pelo Governo, e para fazer alguns esclarecimentos sobre este parecer, passo agora a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Como é do domínio público, o Governo solicitou, através do Ministério do Trabalho, um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República relativamente à greve que está marcada para a próxima segunda-feira e relativamente às suas consequências e à atuação do Governo e da administração no que respeita a essa situação. O parecer do Conselho Consultivo ser-vos-á distribuído no final desta reunião, portanto terão a oportunidade de consultar todas as conclusões e toda a fundamentação do Conselho Consultivo. Eu, se me permitem, gostaria de começar por deixar aqui um agradecimento muito relevante ao Conselho Consultivo e à Sra. Procuradora pelo esforço que foi solicitado e que foi correspondido de analisar um pedido complexo, numa situação complexa, num prazo curto de tempo muito curto, e que foi efetivamente um instrumento útil para a orientação das políticas públicas e para a orientação da ação do Governo, e por isso mesmo é da mais elementar justiça deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos os senhores conselheiros e à Sra. Procuradora pelo trabalho, pelo esforço que tiveram na produção deste parecer. O parecer, eu vou apenas salientar alguns dos seus aspectos mais relevantes. Ao nível das suas conclusões, ele começa por, naturalmente, recordar aquilo que já várias vezes o Governo tem dito, que o direito à greve é um direito fundamental, integrante do conjunto dos direitos, liberdades e garantias, diretamente aplicável e vinculante para entidades públicas e privadas, e consubstancia uma parcela do princípio da socialidade enquanto vertente fundamental do Estado de Direito Democrático. Tendo este ponto como ponto de partida, considera, nas suas conclusões do Conselho Consultivo, que o direito à greve não é um direito absoluto, imune a quaisquer restrições ou limites e não pode pôr em causa outros direitos constitucionais que possam vir a ser seriamente afetados pelo exercício da greve. Uma greve que viola o princípio da boa-fé pode ser considerada abusiva e, como tal, ilícita. No caso em concreto, e cito, considerando a conjugação da frustração da confiança criada com a celebração daqueles protocolos negociais, referência aos protocolos assinados há uns meses atrás, com a inesperada quebra das negociações, com as razões invocadas para o efeito, com a duração ilimitada e a oportunidade escolhida para a realização da greve, com a sua utilização como elemento de pressão junto de um terceiro, alheio ao conflito, poder-se-á chegar à conclusão que estamos no limite entre aquilo que é admissível e aquilo que é uma utilização abusiva, por contrário à boa-fé do direito à greve.
Acrescenta ainda, na linha de outros pareceres já produzidos pelo Conselho Consultivo, a propósito de outras situações, que, podendo estar no intuito dos gravistas produzir danos injustos e desproporcionados pelo dador de trabalho, para terceiro ou para a própria coletividade, nomeadamente quando resultantes do propósito de desorganização da produção e da economia. No entanto, o Conselho Consultivo entendeu não dispor de elementos suficientes para afirmar se esta greve é ilícita, para além de considerar que não compete ao Conselho Consultivo essa apreciação e que o apuramento da ilicitude de uma greve é uma matéria que extravasa as competências do Conselho e só pode ser apurada pelos tribunais. Relativamente a outra dimensão crítica, que é a dimensão dos serviços mínimos, o Conselho Consultivo considerou que, no caso concreto, e cito, os serviços mínimos podem e devem ser mais extensos por forma a salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Esta conclusão é sustentada por duas razões. Volto a citar. Nestes casos, o que se impõe é, porventura, um progressivo alargamento dos serviços mínimos à medida que a situação da greve se prolongue, culminando no limite com a inexistência de qualquer diferenciação entre estes e os serviços normais. Por outro lado, diz também o Conselho Consultivo, no caso de uma greve que afeta a vida, a saúde ou a integridade física das pessoas ou regular o funcionamento dos setores essenciais de interesse público e da economia nacional, provocando prejuízos desmesurados, os serviços mínimos podem e devem ser mais extensos, podendo, em casos extremos, no limite, corresponder à manutenção da normalidade do funcionamento. O Conselho Consultivo pronunciou-se ainda sobre a possibilidade, no caso do incumprimento de serviços mínimos, o Governo poder decretar a requisição civil e conclui que, do ponto de vista constitucional, volto a citar, parece haver margem para o recurso à requisição civil preventiva no momento em que o dano ainda não se consumou, mas se prepara para consumar. Diz ainda, e cito, estando em causa bens essenciais, mais vale prevenir do que remediar. No caso dos serviços mínimos e comentando também algumas afirmações que têm sido feitas relativamente aos serviços mínimos decretados por Governo, gostaria de acrescentar que o Governo decretou, produziu o despacho dos serviços mínimos na ausência de acordo entre as partes. Como bem cita o parecer do Conselho Consultivo, este é um conflito entre privados, que compete ao Governo, já o dissemos e gostaria aqui de o repetir, criar as condições para a sua superação, não sendo o Governo parte deste conflito, mas tendo naturalmente a responsabilidade de defender os interesses das portuguesas e dos portugueses, das nossas famílias, da sociedade portuguesa, da nossa economia. Esse é o bem maior que interessa preservar e é o bem que justifica a fixação de serviços mínimos que, no entendimento do Governo, e creio que no entendimento da generalidade da população portuguesa, se justificam pela natureza, pela anunciada dimensão e duração desta greve. E se justifica precisamente para defender um interesse maior, que é o interesse do bem-estar das portuguesas e dos portugueses. Se houvesse dúvidas, o parecer do Conselho Consultivo é também muito claro nesta matéria. No caso de uma greve que afeta, cito, que afeta a vida, a saúde e a integridade física das pessoas ou o regular funcionamento de setores essenciais de interesse público e da economia nacional, provocando prejuízos desmesurados, os serviços mínimos podem e devem ser mais extensos e, como já citei, podendo, em casos extremos, no limite, corresponder à manutenção da normalidade de funcionamento. Aquilo que tem sido, por algumas vozes, ainda aqui isoladas, contestado o facto de os serviços mínimos que foram decretados por despacho de um conjunto de membros do Governo incluírem, em algumas situações,
mobilização de 100% dos trabalhadores associados a determinado serviço e tendo em atenção à altura do ano que estamos a viver. Alguns poderão ou terão dito que seria excessivo esses 100%. O enquadramento dos serviços mínimos nos seus diferentes setores foi feito de forma equilibrada. E convém aqui recordar que os próprios sindicatos, na sua proposta de serviços mínimos, fixavam um valor 100% para algumas atividades, algumas das quais até tiveram no despacho final um valor inferior de 50%. Estou-me a referir, por exemplo, ao abastecimento das áreas de Sines ou de Matosinhos. A fixação dos diferentes valores de mobilização de trabalhadores para os serviços mínimos nas diferentes áreas foi encontrada esse equilíbrio estritamente e apenas com o objetivo de salvaguardar interesses essenciais no domínio do bem-estar, da saúde, da segurança e da liberdade dos cidadãos portugueses. Foi esse o sentido e não, como é bem claro, qualquer intuito de limitar o direito à greve. Termino dizendo, citando de novo o parecer do Conselho Consultivo, que o direito à greve não é um direito ilimitado, tem que se conformar aos preceitos da nossa Constituição e, naturalmente, aos preceitos da lei. Estamos convictos que assim acontecerá, naturalmente, continuando sempre, esperando que os parceiros possam compreender que existe uma alternativa a este conflito, que é a alternativa da negociação que está, aliás, a decorrer no setor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo então agora a palavra ao Ministro do Ambiente e da Transição Energética para prestar maiores esclarecimentos sobre a declaração da situação de crise energética e as respectivas implicações. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Então, a dizer que o Governo, como o meu colega Tiago Antunes já decidiu, decretou a situação de crise energética e com esta a garantia de podermos acautelar a estruturação da REPA, a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento, e atribuir a essa mesma rede a prioridade dos abastecimentos que serão feitas com os serviços mínimos que também o Governo já tinha decretado, aliás, por despacho, um conjunto de membros do Governo tinha decretado e que vigora a partir da próxima segunda-feira no caso da VGREV. Como novidades que se acrescentam àquilo, aliás, que já foi sendo dito e por mim próprio, estabelece que a partir do momento em que a REPA tem dois tipos de postos, um de abastecimento exclusivo e outros que são também para abastecer o público em geral, os postos de abastecimento exclusivo são destinados unicamente às entidades prioritárias. Entidades prioritárias, não vou ser exaustivo, mas são as Forças Armadas, as Forças de Segurança Pública, os Serviços de Proteção Civil, os Serviços de Emergência Médica, o transporte público de passageiros e, por isso, estes são então as entidades prioritárias que são as únicas que podem abastecer nos postos de abastecimento de combustível exclusivos. Na restante rede REPA, que são 321 postos, podem abastecer os prioritários e os chamados equiparados a prioritários. Entre estes estão vários, como sejam as IPSS, os destinados aos produtos agrícolas em fase de colheita, os veículos destinados ao transporte de valores. Uma vez mais, não vou ser exaustivo. E nestes postos da REPA, que não são exclusivos, podem abastecer o público em geral até 15 litros de gasóleo ou gasolina. Dizer também que, portanto, nos postos que não são exclusivos, pelo menos um posto tem que estar dedicado aos veículos prioritários e aos veículos equiparados. Fora da rede REPA, a rede REPA representa cerca de 12% do número de postos de combustível que existem no país. Fora da rede REPA, resolvemos quantificar os valores que podem ser abastecidos, sendo que para o caso de veículos ligeiros serão 25 litros, gasóleo ou gasolina, é indiferente, e para o caso dos veículos pesados, 100 litros.
Dizer ainda que, no que diz respeito ao gasóleo agrícola, como ele tem depósito próprio, não existe necessidade de fixar um limite para o seu abastecimento fora da rede REPA. Muito obrigado. Muito bem, estamos agora disponíveis para responder a questões que eventualmente tenham para colocar. Sérgio Vicente da RTP. Tinha duas questões, uma para cada um dos senhores ministros. Começando pela crise energética, eu fiquei com a sensação de ter ouvido a data de 9 de agosto para o início da crise energética. Corrija-me só se estou enganado. Fiquei com a sensação que era dia 9. A segunda pergunta prende-se com o Conselho Consultivo e com o parecer. Conhecido este parecer, o que é que o Governo vai fazer? Muito bem. Quanto à primeira pergunta, eu posso responder. A situação de crise energética é declarada com efeitos às 23 horas e 59 minutos do dia 9, ou seja, de hoje. As principais implicações, designadamente, que foram aqui explicadas quanto aos limites de abastecimento de 15 litros nos postos da REPA e de 25 ou 100 litros nos demais postos fora da REPA, essas implicações apenas vigoram a partir das 23h59 do dia 11, portanto, a partir da madrugada de domingo para segunda-feira. Só um esclarecimento. Então, entre o dia 9 e o dia 11, o que é que vai acontecer para que haja uma crise energética, mas que ainda não tenham esses efeitos que refere? Há toda uma preparação que tem que ser levada a cabo e que é levada a cabo a partir do momento em que é declarada a situação de crise energética. Não sei se o Sr. Ministro quer acrescentar alguma coisa. É exatamente isto, apenas vou dar exemplos para ilustrar o que estamos a dizer. A partir deste momento vão ser enviados a todos os postos de combustível que existem no país, aquela que é a rede REPA, para que possam afixar esses mesmos postos que são os da rede REPA, onde, portanto, o comum das pessoas pode abastecer. A partir de agora têm 2 dias, 2 dias e pouco mais, os 50 e tal postos que pertencem à rede exclusiva, de assinalarem isso mesmo. E, portanto, todas essas medidas preparatórias são tomadas a partir de agora, mas na prática, no que interessa ao comum das pessoas que quer abastecer, só de facto, havendo greve, é que a partir da meia-noite, 23h59 de domingo, é que está em vigor a emergência energética ou a crise energética do ponto de vista do utilizador do combustível. Obrigado. Sr. Ministro. Bom, a resposta mais simples que eu posso dar é que, com este parecer, resulta maior a convicção do Governo que as medidas que tomou e que irá tomar são aquelas que são adequadas numa situação de uma eventual greve com as características que esta tem. Obviamente que o parecer é um parecer que serve toda a sociedade, todos os agentes podendo consultado, poderão avaliar dos comportamentos que devem desenvolver. Volto a citar o parecer dizendo que se trata de um conflito entre privados em que o Governo tem uma função de mediação e não uma função de natureza distinta. Agora, o que nos aspectos mais importantes que tocam à intervenção do Governo nesta fase, depois de ter exercitado com toda a convicção e com muita insistência o seu papel de promoção da mediação, da conciliação entre as partes, depois desse, infelizmente sem resultados para alguns sindicatos, desse papel estar aparentemente ultrapassado ou prejudicado, aquilo que o parecer vem confirmar é que quer a fixação de serviços mínimos com mais exigência do que noutras situações distintas também de paralisações, quer depois a utilização dos instrumentos que a lei faculta em caso de incumprimento, coisa que eu não acredito que venha a acontecer. Julgo que todas as partes irão cumprir aquilo que são normas que estão agora ainda reforçadas, se quiser, por este parecer.
portanto, o Governo sente-se mais tranquilo, já o estava, e mais preparado também para transmitir esta mensagem de que os instrumentos que pusemos no terreno são instrumentos que têm por função e têm condições para impedir um agravamento de uma situação que todos conhecemos os seus riscos e o seu potencial. Portanto, respondendo à sua pergunta, o Governo vai continuar a fazer aquilo que tinha vindo a fazer, do lado dos serviços mínimos, reagindo, estando atento ao cumprimento dos serviços mínimos e reagindo em função desse mesmo cumprimento, e do lado da proteção dos setores mais frágeis ou mais expostos da nossa economia e da nossa sociedade, recorrendo a todos os instrumentos que já foram apresentados e que, aliás, tiveram hoje na resolução aprovada no Conselho de Ministros um dos exemplos. Bruno Castro Ferreira, para a SIC, gostava de lhe perguntar, então, objetivamente, não vai haver requisição civil, é isso que eu preventivo, é isso que eu depreendo das suas palavras? Sr. Ministro? Não pode depreender isso das minhas palavras. O que se prende das minhas palavras é que o Governo espera que tudo corra na normalidade e que haja o cumprimento dos serviços mínimos. Mas o Governo está atento, está a acompanhar a situação momento a momento, não utilizará um instrumento mais pesado se ele não for necessário, utilizará um instrumento menos pesado, mas utilizará todos os instrumentos para garantir a tranquilidade e o bem-estar dos portugueses. O programa de trabalhos está definido, passou pela fixação de serviços mínimos, passa agora pelo acompanhamento da sua concretização, para além de todos os outros aspectos que têm a ver com a rede prioritária e com todos os aspectos ligados à situação de emergência energética que foram já enunciados. Desculpa, a requisição civil só é preventiva enquanto não houver só uma requisição civil normal, diria eu. O que eu lhe quis dizer, com toda... Espero se tentar ser ainda mais claro, o Governo tentará que não seja necessária a requisição civil e faz esse apelo que não seja necessário a requisição civil, porque é isso que a população portuguesa espera. Se ela for necessária ser utilizada na sequência do incumprimento, naturalmente que será utilizada. Se antes disso existirem factos que apontem para a necessidade para antecipar, o Governo, sendo ela um instrumento constitucional, o Governo, numa situação extrema, não abdica nenhum dos instrumentos para defender o bem-estar e os equilíbrios que pretende. Mas, obviamente, que o nosso plano é o plano que é conhecido. Muito bem, mais perguntas? Olá, boa tarde. Filipe Cardoso, do ECO. Vou tentar ser muito sintético, tenho várias perguntas, mas vou tentar conter-me. Tendo em conta que o parecer da PGR, do Conselho Consultivo da PGR, fala que, ou pelo menos das conclusões que apontaram, que a greve poderá estar ali no limiar do admissível, se por acaso o Governo considera a hipótese de ir para tribunal para ter uma avaliação concreta sobre a eventual ilicitude da greve. Depois, eu tenho a impressão que assim que a declaração de situação de crise energética avança, já se podem convocar trabalhadores para compensar o trabalho dos motoristas. Gostaria que me confirmassem. Depois, a questão dos mapas de férias. Os serviços mínimos são definidos em função do período homólogo. Os sindicatos ontem o que disseram é que iam solicitar os mapas de férias de agosto dos motoristas, agosto de 2018, para perceber o que é um dia normal em agosto de 2018 e então a partir daí avaliar o que são os serviços mínimos. Uma conta muito simples, se 50 estavam ou se 100 estavam de férias, só 75 é que terá que ser compensados. E depois, tendo em conta o que vemos hoje ou ontem nas bombas de gasolina e considerando tudo o que já está a ser feito pelo Governo, se podem transmitir algum tipo de recado à população a dizer vai haver gasolina, respirem fundo. Obrigado.
Muito bem. Quanto à primeira pergunta, eu posso responder já. Trata-se, como já foi aqui afirmado várias vezes pelo Sr. Ministro do Trabalho, de um conflito entre dois privados e, portanto, não compete ao Governo ir para o Tribunal nesse contexto. O Governo fez aquilo que lhe competia, que era solicitar um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Isso só o Governo pode fazer. Quanto ao recurso a Tribunal, no caso de um conflito entre privados, não será o Governo, obviamente, a fazê-lo. Quanto às demais perguntas, passo então a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho. Sr. Ministro do Ambiente, Transição Energética. Não sinto que tenha assim nenhuma pergunta que tenha sido feita. Se quiserem posso falar da questão que também me foi colocada no que diz respeito aos mapas de férias. De facto é uma pergunta, com todo respeito, que só tem um objetivo dilatório. De facto, perguntarem ao Ministério do Ambiente e da Transição Energética qual foi o mapa de férias das empresas do ano passado, no mês de agosto, é de facto uma pergunta de quem, com todo respeito, não parece levar algumas destas matérias a sério. Muito obrigado. Sr. Ministro. De facto, havia essa questão que foi colocada também ao Ministério do Trabalho. Eu já tive a oportunidade de explicar qual é a razão, que julgo que é muito perceptível para todos os portugueses, que o Governo incluiu num despacho dos serviços mínimos uma referência ao período homólogo. Eu explico da forma mais simples possível. Consoante as zonas do território nacional, e o tipo de atividades, as necessidades de abastecimento no mês de agosto não são idênticas ao mês de março, por exemplo. E a necessidade de mobilizar trabalhadores para cumprir essas funções também não é idêntica. E, portanto, o Governo se não tivesse este cuidado, ao fixar, por exemplo, 50% de trabalhadores afetos a uma determinada função, poderia estar até a referir-se a todos os trabalhadores, porque numa determinada área, numa determinada atividade, só metade dos trabalhadores é que são necessários para a procura que existe nesse momento. Quem conhece naturalmente e quem tem a responsabilidade legal de fixar os valores em função dessa realidade são os sindicatos, se o quiserem fazer, se não o quiserem, as empresas. E as empresas sabem naturalmente qual é o mapa, não precisam do mapa de férias, porque sabem as escalas de trabalho que estão definidas para cada região, para cada atividade, e é face a essas escalas que se devem definir o número de trabalhadores que cumprem os serviços mínimos. Essa pergunta, pois, foi uma pergunta que foi feita, que foi respondida, mas julgo que todos compreenderam. Aliás, na conferência de imprensa há 2 dias atrás, tentei explicar isso de forma muito clara. Esta referência é uma referência que tem como objetivo tornar eficazes os serviços mínimos e não algo desadequado da realidade económica e social de Portugal no mês de agosto de 2019, e que é diferente no Algarve, que é diferente em Lisboa, que é diferente no Porto, relativamente a outras alturas do ano. Já agora, permitam-me acrescentar que o assambarcamento de combustível ou de qualquer bem é uma atividade proibida por lei, de resto, aliás, sancionada criminalmente, e no caso concreto desnecessária, e esse é o ponto mais importante. Por tudo aquilo que o Governo tem vindo a fazer, quer ao nível da fixação dos serviços mínimos, quer ao nível da declaração da crise energética e da constituição da REPA, da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento, é justamente para assegurar a maior tranquilidade e normalidade possível no abastecimento aos portugueses. E, portanto, é essa a mensagem essencial que queremos passar, uma mensagem de serenidade, de tranquilidade e de desnecessidade de qualquer corrida aos postos de combustível. Bom dia, Maria Marujo. Falta só uma questão. É a questão se assim que é decretada a crise energética, se é possível convocar os trabalhadores do setor público e privado para conduzir caminhões. Isso não está previsto no contexto do regime da crise energética. Maria Marujo, da TVI. O Governo tem estado a mediar este conflito e já sublinharam isso várias vezes, que é um conflito entre privados. Pergunto se, perante o agudizar da situação e depois do Governo estar a tomar medidas concretas, se ainda está disponível para mediar este conflito e se ainda acha possível mediar o conflito e travar a greve. Ministro. O Governo está permanentemente disponível, assim estejam as outras partes. Quem conhece
a dinâmica das relações laborais sabe que existe uma fase, existe um tempo, que é um tempo às partes discutirem e tentarem chegar a acordo, nomeadamente para a assinatura de convenções coletivas de trabalho. Existe um tempo para o fazerem e, por exemplo, a negociação que está a decorrer entre a ANTRAN e a FECTRANS está a ser feita bilateralmente. Existe um outro tempo, quando as partes o solicitam, em que o Governo é chamado a funções ou de mediação, ou de conciliação, ou de prevenção de conflitos. O Governo não é uma questão de estar disposto, naturalmente que está disposto, mas é obrigado a cumprir essas funções a qualquer momento em que seja chamado a fazê-lo. Agora, para isso é preciso que as partes tenham disponibilidade para o fazer. Eu diria que é preciso que as partes ouçam o povo português e ouçam o país, porque todos temos bem a consciência que o país espera que todos façam o possível para evitar uma situação de conflito que tem riscos de efeitos colaterais que todos nós queremos evitar. Agora, o Governo só pode não apenas apelar, como estar sempre disponível, a qualquer hora, em qualquer dia, se as partes entenderem, para exercer as suas funções de conciliação, de mediação, de promoção do entendimento. Não se pode substituir às partes na produção de legislação que a nossa Constituição só atribui ao diálogo social na forma da contratação coletiva. Ainda considera possível convocar a greve? Essa pergunta não me pode fazer a mim, porque eu gostaria de dizer que considero sempre possível desconvocar uma greve. Há sempre... a greve é um instrumento que faz parte do nosso quadro constitucional, já o disse, mas há sempre alternativas de negociação para encontrar soluções de compromisso. Julgo que o quadro de resposta que o Governo criou não foi um quadro orientado para dificultar esse acordo, esteve até ao último momento a estimular esse diálogo. Foi um quadro precisamente para ajudar a que todos entendam que a conciliação é o melhor dos caminhos e faremos tudo o possível para que isso aconteça e naturalmente que esta crise vai se ter que resolver com uma situação de entendimento entre as partes. Sobre isso não tenho muitas dúvidas. Muito bem, ainda há alguma pergunta? Olá, boa tarde. Caroline Ribeiro, da Sputnik Brasil. Há uma série de entidades que estima alguns prejuízos em diversos setores, não é? Desde alimentos que podem ficar por colher no campo, caso não haja transporte, até funcionamento do aeroporto, abastecimento, enfim, diversos setores, como diria. Quais são, então, os prejuízos, se podemos dizer assim, que estão aí entre as prioridades do governo para serem evitados? E que tipo de cenário as pessoas que vão começar a chegar em Portugal a partir de segunda-feira vão encontrar por aqui? Os senhores querem reforçar esse estado de tranquilidade, mas quem não vive em Portugal a partir de segunda-feira vai encontrar esse cenário e sobre os prejuízos também. Obrigada. Não, Sr. Ministro do Ambiente. Muito obrigado. É inequívoco que se houver greve vai haver uma perturbação no conjunto das atividades económicas e percebo também que quem não conhece Portugal e chega na segunda-feira a Portugal vai ter essa ainda maior dificuldade por não conhecer os hábitos. Agora, a partir do momento em que é estabelecida uma rede de postos de abastecimento estratégica, nós temos absolutamente asseguradas as funções mais importantes, vitais para a segurança, para a saúde, para o transporte de passageiros, para o abastecimento de água, para a recolha de lixo. Portanto, quem chegar a Portugal na segunda-feira vai encontrar as cidades normais do ponto de vista do seu funcionamento. E, da mesma forma que também um conjunto largo de pessoas vai poder continuar a abastecer os seus carros, sabendo que na rede dos postos prioritários temos uma limitação a 15 litros. E porquê? Porque queremos garantir que existe sempre combustível para as funções mais essenciais e nas outras
redes também, temos, de facto, até, nos outros postos, até 25 litros para poder abastecer esse mesmo combustível. Por isso, é inequívoco que vai haver uma perturbação se houver greve, é inequívoco também que o Estado está a fazer tudo para limitar ao mínimo essa mesma perturbação, seja para quem cá está, seja para quem está a chegar, e é muito bem-vindo. Muito obrigado. Sr. Ministro. Eu queria acrescentar que, se nós olharmos com alguma atenção para a definição dos serviços mínimos, que eu volto a dizer, estou absolutamente convicto que vão ser cumpridos, porque fazem parte da lei e não os cumprir é uma infração séria, constitui uma infração séria. Se olharmos para o desenho desses serviços mínimos, vemos quais são as preocupações que o Governo identificou. Naturalmente, todas as questões relacionadas com a segurança dos portugueses e de todos os que nos visitam estão salvaguardadas pela ação combinada dos serviços mínimos e da rede de resposta de emergência. Todas as situações ligadas à saúde e a outras áreas fundamentais para o bem-estar estão salvaguardadas. E depois também as questões decisivas do ponto de vista do funcionamento dos nossos aeroportos, do funcionamento dos nossos serviços de transportes e também do ponto de vista de abastecimentos essenciais à vida das pessoas, por exemplo, do ponto de vista alimentar, ou mesmo do ponto de vista da economia em zonas expostas a custos elevados se existisse uma crise de abastecimento energético ou de dificuldades de transporte. Portanto, se olharmos para essas prioridades que foram definidas, vemos que o Governo olhou para o funcionamento da economia e da sociedade portuguesa, para aquilo que se passa normalmente no mês de agosto normal, e que criou as condições para que essa normalidade possa existir no quadro de uma situação que não vale a pena, não há aqui nenhuma dimensão de hipocrisia, há uma situação de conflito, há uma situação em que, se concretizar, alguns trabalhadores farão greve, isso terá consequências, mas essas consequências não levarão à paralisia do país, não podem levar à paralisia do país. O Governo não quer condicionar a vida de ninguém e os direitos de ninguém, mas não aceita que ninguém condicione os direitos e a liberdade das portuguesas e dos portugueses. Ministro. Só um detalhe, porque falou exatamente na chegada por avião, nos serviços mínimos, que, como disse o meu colega do Trabalho e Seguridade Social muito bem, obviamente terão que ser cumpridos, e é gravíssimo não os cumprir. Os serviços mínimos prevêem que os aeroportos sejam abastecidos a 100%, ou seja, com certeza que, cumprindo os serviços mínimos, não há sequer qualquer alteração naquilo que é o abastecimento de combustível a um aeroporto. Obrigado. Muito bem, mais perguntas? Bom dia, Bárbara Silva do Dinheiro Vivo. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, porque tem sido dito, as gasolineiras com quem falámos garantiram os tanques cheios. O Sr. Ministro disse anteontem que estavam a comprar o quádruplo do combustível, que íamos chegar a domingo à noite com os tanques cheios e tudo normalizado. No entanto, já há bombas sem combustível. Como é que isto se gera? Ou seja, deve-se de facto um bocadinho a um estado de pânico dos portugueses que acorreram muito às bombas, ou de facto esse abastecimento não está a ser feito como deveria? A outra pergunta que eu gostaria de fazer tem a ver com os níveis de risco da ENSE. Na greve passada, a ENSE chegou a decretar o nível de risco laranja, se não estou em erro. O que é que esperam para esta greve? Poderemos chegar ao vermelho ou esperam que assim não seja? Obrigada. Sr. Ministro. Muito obrigado. Começando pela segunda pergunta, e sem falar em cores de riscos, dizer que é inequívoco que todos estamos mais preparados agora do que estávamos em abril, e quando eu digo todos, digo naturalmente o Estado e as suas organizações, mas digo as empresas gasolineiras, as empresas de transporte, portanto todos, e eu direi, e as próprias pessoas, o que é muito importante, estão todas muito mais preparadas. Em Portugal há mais de 3.000 postos de combustível. A informação que eu recolhi antes de vir para aqui, e isto de facto de hora a hora muda, é que havia entre 40 e 50 postos, repito, são mais de 3.000, onde faltava um produto
onde faltava um produto, e que seriam menos de 5 aqueles que não tinham qualquer produto. Dizer que os postos de combustível têm depósitos de dimensões muito diferentes. Há alguns, nomeadamente mais urbanos, em que a dimensão do tanque de combustível está entre os 8 e os 10 mil litros, e há outros onde têm 70 mil litros. E quando existe uma afluência, que em alguns casos, no dia de ontem, chegou a duplicar o que é comum, num posto mais pequeno, é de admitir que venha a faltar o combustível, sendo que eles estão a ser repostos, e temos a forte expectativa, comuniquei anteontem, de que, correndo normalmente este fim de semana, e não estamos ainda, repito, durante a greve, durante o fim de semana, portanto é óbvio que vai correr normalmente, que chegarmos ao final de domingo com os portugueses com mais combustível nos depósitos das suas viaturas e com os depósitos das bombas de gasolina, se permitem dizer assim, que é o nome mais comum, muito mais cheios do que é comum se não houvesse a perspectiva de uma perturbação. Obrigado. Só uma perguntinha na sequência, que é, de facto, disse agora que entre 40 a 50 faltava um produto e havia apenas 4 que não tinham mesmo. Onde é que os portugueses podem ir buscar esta informação que não seja, por exemplo, às plataformas online que surgiram espontaneamente? Ou seja, a ENSE divulgará esta informação? Onde é que os portugueses podem, de facto, informar sem ser nas plataformas alternativas online? A ENSE não tem uma base de informação homogénea para os 3 mil postos do país, não tem. Em alguns dos casos, a informação chega-nos por 2 vezes ao dia à própria ENSE e depende às vezes também do próprio compromisso do responsável da bomba de gasolina em poder enviá-lo. Aquilo que nós podemos garantir é que, no que diz respeito à REPA, vamos fazer um esforço enorme para assegurar que estes 373 postos no país vão ter combustível. Obrigado. Mais uma pergunta? Eunice Lourenço, da Renascença. Eu percebi que a emergência energética foi declarada até dia 21. Queria perceber porquê o prazo e qual é a expectativa, se foi até dia 21, porque esperam ter a situação resolvida até lá. Esperamos ter a situação resolvida antes. Idealmente, haverá uma cessação da situação de crise energética antes deste prazo. Mas esta situação tem que ser fixada por lei por um determinado prazo. Esse prazo foi considerado, nesta fase, ajustado, mas, em função da evolução das circunstâncias, haverá, espero que não, um prolongamento, espero que sim, uma cessação antecipada da situação de crise energética. Boa tarde, João Lacerda, da Agência Lusa. Tinha uma questão sobre a segurança que será exposta ao país. Quantos elementos de segurança, de forças de segurança, estarão divididos entre Norte e a Sul? Se há números, e é só. Sr. Ministro. Não tenho números para responder à sua pergunta, respondo de forma diversa, mas com números que têm a ver também com as forças de segurança, para poder garantir que o Estado e as entidades públicas estão prontas em caso de incumprimento dos serviços mínimos, que estimamos, evidentemente, que não vai acontecer, mas estão prontas para conduzir, para carregar e descarregar os caminhões. Foram formados entre as forças de segurança e as Forças Armadas 521 pessoas até ao dia de ontem para fazer estas tarefas. Obrigado. Fico ainda com uma questão por esclarecer. Na segunda-feira há toda uma REPA instalada, existem os limites de 15 litros dentro da REPA, 25 litros nos outros. Como é que se vai garantir, como é que o Governo garante que esses limites são cumpridos? Estamos à espera apenas do bom senso dos portugueses ou vai haver forças de segurança que vão estar a controlar também todo este processo? Porque é fácil colocar o limite de 15 litros, só que ainda não havendo limites nestes últimos dias, já houve situações de conflito em alguns postos de abastecimento. Quero acreditar que os portugueses têm bom senso, mas ninguém garante que isso pode acontecer, que isso vai acontecer.
Há obviamente aqui graus diferentes. No que diz respeito à REPA, comecemos logo pelos postos exclusivos, onde obviamente vai haver uma observação muito de perto e uma presença assídua das forças policiais para garantir que apenas os veículos prioritários aí abastecem. Passamos a um segundo nível, que é o da REPA, que também abastece o comum dos cidadãos. De uma maneira geral, estamos a falar de postos com maior dimensão, isto é, com maior número de bombas de gasolina e de gasóleo, e que têm um mecanismo automático para garantir que não é ultrapassado um determinado volume. E isto é obviamente verificável. Para todas as outras bombas de gasolina, aquilo que nós temos que saber é que todos ficam a saber, nomeadamente os proprietários, que a regra é esta. Muitos deles têm esse mecanismo e serão também fiscalizados. Mas a regra é esta, evidentemente tem que ser cumprida. Não vivemos num Estado policial, não vai haver certamente um polícia em cada uma destas bombas de gasolina a ver se está a ser feito ou não está a ser feito. Haverá a normal fiscalização e esta é também a forma de os próprios donos das bombas de gasolina se poderem combater um problema com que muitos se confrontam e se queixam, que é o do risco do assambarcamento. Para muitos daqueles que estão a gerir estes postos de combustível, é mesmo bom e facilita-lhes mesmo a vida também ter este limite de abastecimento. Muito bem, creio que não há mais perguntas. Então, última pergunta. Bom dia, Susana Paula do Negócios. Eu queria regressar só um bocadinho à questão da requisição civil preventiva, porque o Sr. Ministro admitiu que se podia avançar para ela caso se verificassem factos que a justificassem. O que eu queria perceber é de que factos é que estamos a falar, isto é, falta de combustível já em alguns sítios, o que é que pode levar de facto ao Governo a avançar com a requisição civil preventiva? Obrigada. Sr. Ministro. Muito obrigado. Não vou estar aqui a traçar cenários que possam de alguma forma contribuir para que eles mesmos se concretizem. Nós temos um quadro legal fixado. Se todos, como eu estou convicto, todos cumprimos com as nossas responsabilidades e cumprimos a lei, como é própria de um Estado de Direito, não serão necessárias medidas excepcionais, de natureza excepcional. E esse é neste momento aquilo que o Governo tem a dizer. Apelar a que todos cumpram a lei, seja a lei dos serviços mínimos, seja aquela que tem a ver com o assambarcamento, seja qualquer outro elemento que discipline o funcionamento da nossa sociedade, num Estado de Direito, num Estado democrático, que deve funcionar sem o recurso a medidas de natureza excepcional. No entanto, se por alguma razão elas forem necessárias, o Governo tem a responsabilidade de as utilizar. Agora, não é essa a nossa expectativa, não é isso que nós acreditamos que vai acontecer. Julgo que não é apenas uma questão de bom senso, que é sempre útil nesta situação, é uma questão de todas as partes cumprirem, numa situação difícil como a que poderemos viver, cumprirem a lei. Se todos cumprimos a lei, os riscos de necessidade de instrumentos mais excepcionais será muitíssimo menor. Muito bem, muito obrigado a todas e a todos. Muito boa tarde.